E aí, gente, tudo bem? Olha só, estou começando aqui essas aulas, né, online de história, tá? Vou dar seguimento ao que a gente estava conversando na aula, né? Lembrando que a matéria que passou é muito importante, gente. O iluminismo é tudo que o ser humano fez de melhor vem através do iluminismo, tá? Iluminismo que tem a ver com iluminação, né? Que tem a ver com a ideia, que tem a ver com a razão, que tem a ver com pensar, ok? Lembre-se sempre disso. A gente começou a falar sobre a Revolução Industrial, lembram disso, gente? A gente falou que quando a gente tratou, na verdade, de iluminismo, o final da matéria foi falando das revoluções inglesas, né? E aí eu comecei a aula na sala, não sei se todos recordam, mas eu comecei em sala a falar sobre um pouco sobre essas revoluções que terminaram com a burguesia ganhando muito poder, ok? Porque a monarquia inglesa, através do despotismo esclarecido, lembram disso, gente? Aceitam medidas que vão favorecer a burguesia, né? A burguesia inglesa ainda tinha outras características positivas, que eram o lugar onde eles existiam, que a Inglaterra é uma ilha, né? Esse favorecimento da monarquia em relação ao trabalho e ao desenvolvimento econômico burguês, tá? O tipo de lugar que a Inglaterra tinha muita matéria-prima, muito ferro e muita possibilidade de plantação de algodão. Então isso vai gerar um desenvolvimento absurdo da Inglaterra, e eu só quero registrar aqui que por esses motivos a Inglaterra é a pioneira na Revolução Industrial. Tá ok? Beleza, continuando, gente. A Revolução Industrial vai trazer o carvão, vai trazer o carvão, esse motor, um motor, né, a combustão de carvão, tá? E a principal indústria que vai se desenvolver nesse momento é a chamada indústria têxtil, indústria de tecidos, tá? Então, novas tecnologias são desenvolvidas, né? Quando a burguesia entende a possibilidade de poder, a possibilidade de vencer, de ganhar mais dinheiro, ela começa a investir em novas tecnologias e a investir em novos desenvolvimentos. Esse rei vai se apoiar na burguesia e vai começar a incentivar e favorecer a burguesia para que ela realmente se desenvolva, tá? E a burguesia inglesa rapidamente se torna a burguesia mais poderosa do mundo, mais rica do mundo, através das siderúrgicas, né? Metalúrgicas, trabalho com ferro, e indústria têxtil, tá bom? Também tenho para dizer que até hoje a cidade de Liverpool, por exemplo, né? Não sei se vocês conhecem, mas a cidade de Liverpool, que é berço dos Beatles, ela até hoje é uma cidade bastante cinza e bastante problemática, e ela ainda tem heranças, né? Heranças na arquitetura de um período de Revolução Industrial, tá? Nós ainda temos partes da cidade com arquitetura de indústria, né? Com a lembrança das indústrias. Nós ainda temos bairros de proletário, a gente ainda vai ver isso aqui adiante, mas esse desenvolvimento aí vai acontecer principalmente na segunda Revolução Industrial. Mas Liverpool é uma cidade inglesa, então a segunda Revolução Industrial também vai acontecer de forma muito intensa na Inglaterra, ok?
Os meios de transporte se alteram, gente. Os meios de produção se alteram. Novos cargos surgem. Novas camadas sociais vão surgir, né? Por exemplo, a burguesia vai ganhar poder demais. Vai ter mais poder que o rei em alguns lugares, em alguns momentos. Então lembrem-se disso. Isso é fundamental para a gente entender a Revolução Industrial. Tá bom? Uma questão importante, a manufatura, tá? A manufatura passa a vigorar. A manufatura seria um trabalho dividido, seria um trabalho onde há a divisão de trabalho. Cada trabalhador fica responsável por uma parte da produção, ok? O exemplo que eu sempre dou, vocês devem lembrar, a questão da cadeira, né? Eu faço uma parte, fulano faz outra parte, ciclano faz outra, e por aí vai. Isso vai se desenvolver com a manufatura. Isso vai setorizando a produção e tornando ela mais rápida, tá? Ao invés de eu ser um artesão que tem que fazer toda a produção, como era a produção antes, a partir da Revolução Industrial, eu começo a setorizar, né? Dividir em setores essa produção. Então, o fulano vai fazer só o parafuso, beleza. E o outro lá, ele é responsável pela montagem, tá bom. E o outro, não, ele só faz essa peça aqui da cadeira, tá? Então, isso é uma questão de setores. Isso, hoje em dia, se intensificou muito. Essa ideia de setores, hoje, é algo que o ser humano não consegue mais deixar para lá. A produção através de setores, hoje em dia, é fundamental. Ok? Então, continuando, o livro fala o porquê da Inglaterra sair na frente, eu já falei para vocês, né? E o livro segue falando sobre impactos na Revolução Industrial. Impactos da Revolução Industrial nas cidades. Vocês estão vendo nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, e nessa aqui também, alguns impactos, né, dessa Revolução Industrial. Ok? Gente, havia cidades que tinham o céu da cidade era preto de carvão. Os centros urbanos, perto das indústrias, a população toda vivia coberta por fuligem preta, porque elas viviam o tempo inteiro próximos a chaminés de carvoaria, chaminés de indústrias desse período, ok? Uma coisa interessante, as pessoas, não é feliz, né? Mas é interessante, pessoas morriam o tempo todo nas indústrias. O lugar de uma indústria era um lugar muito difícil, tá? Homens, principalmente, morriam muito de doenças respiratórias, porque os homens, em sua maioria, trabalhavam nas indústrias metalúrgicas. Então, fazendo ferro, mexendo com fundição, e a temperatura era muito forte, a fuligem era constante, né? Fuligem, acredito que todo mundo saiba, mas é um resíduo, né? A partir da queima que vai soltar, e esse resíduo entra no pulmão do sujeito e vai destruindo o pulmão de dentro para fora, tá? Os poros dessas pessoas eram todos cobertos também por essa fuligem. A pele deles era muito feia por causa dessa questão sempre essa fuligem por cima tapava os poros e fazia furúnculos, fazia grandes espinhas, e era sempre um problema, tá? Tem vários exemplos aí, gente. Eu coloquei vários exemplos aí de indústrias, né? Isso aí é uma siderúrgica, ou então fazia algum objeto de ferro. Vocês veem aí os homens trabalhando, né? Um lugar muito complicado de se trabalhar. Muito grande normalmente, muita produção,
tá? Lembrem-se disso, essa ideia de muita produção. A vida nas cidades era muito complicada, a população sofria muito, tá? A população não tinha muito o que comer, porque as jornadas de trabalho eram imensas, o trabalho era insalubre e a possibilidade de pagamento também era muito escassa, um pagamento muito miserável, né? Não só mulheres trabalhavam, tá? Se vocês repararem, a maior parte das imagens está sobre indústria têxtil, né? Mas homens trabalhavam, crianças trabalhavam, idosos trabalhavam, todos trabalhavam, tá? Por que todos trabalhavam? Porque os salários que os homens adultos e as mulheres adultas conseguiam eram salários miseráveis. Então era necessário que, para que a família conseguisse se alimentar, filhos tivessem que trabalhar, idosos tivessem que trabalhar e todo mundo, tá bom? Vocês têm exemplo aí de como é que funcionava essa máquina de tecido, né? Uma outra aí são homens trabalhando na metalurgia, eles batendo ali um parafuso ou alguma coisa assim, né? Tanto na imagem de cima como na imagem de baixo, ou de repente encaixando alguma peça em algum lugar. E do lado vocês têm aí provavelmente uma imagem de um dos primeiros carros aí, né? Que surgem, tá? Carros ainda com combustão a vapor, tá, gente? Carros com carvão foram criados. Mas talvez essa seja a questão mais triste aí da Revolução Industrial. A questão da mão de obra infantil que acontecia de maneira absurda, assim. Muitas crianças também ficavam órfãos, muitas crianças iam viver em orfanatos, e esses orfanatos também faziam uso da mão de obra infantil, mesmo nas indústrias, né? Isso é um problema muito sério, tá? As mãos das crianças eram utilizadas, por serem muito pequenas, eram utilizadas para azeitar as máquinas, né? Colocar óleos nas máquinas, eram utilizados para fazer o serviço de uma elaboração maior, que precisasse de uma mão menorzinha, tá? E essas fotos que eu estou mostrando para vocês, gente, são fotos reais, tá? Não são fotos forjadas, não. Fotos do período. Crianças que realmente trabalharam nessa tristeza aí, e que provavelmente morreram trabalhando até o fim nesse tipo de mão de obra, ok? Mas eu acho que a questão da indústria em si não era a pior. As carvoarias ainda tinham um trabalho ainda mais humilhante, tá? Porque a carvoaria alimentava a indústria. Mas a carvoaria era um carvão mineral retirado de dentro das montanhas, dentro das encostas, dentro do chão. Então, como tem que cavar menos para uma criança entrar, muitos trabalhos eram feitos na carvoaria por crianças, tá? É triste demais, mas real. Essas crianças muito cedo, né, tinham problemas respiratórios. Essas crianças e os pais delas também, tá, gente? Viviam com muito pouco, tá? E nesse momento a gente fala sobre milhões de pessoas que saíram do campo em busca da cidade, né? E sofreram aí sem conseguir um emprego, ou conseguindo empregos miseráveis, tá? Tem uma grande questão, principalmente na Inglaterra. A sociedade, parte desse povo aí, vivia no campo, ok? Já que como eles viviam no campo, e como a indústria precisa do campo para plantar o seu principal produto, que é o algodão, a população
sai do campo, né? O dono da empresa vai comprar o campo, um fazendeiro vai comprar o campo desse proprietário agrário aí por uma miséria, né? E esse proprietário vem para a cidade em busca de novas oportunidades. Mas o trabalho no campo e o espaço no campo diminui, porque onde antes era uma vila, agora se torna uma grande fazenda e a fazenda não tem mais espaço para a população. Então essa população decide vir para as cidades e vindo para as cidades só piora toda a questão da cidade, tá? A questão de saúde piora, a questão do trabalho piora, né? Você tem trabalho, mas tem uma população muito grande, então o burguês vai começar a negociar os salários miseráveis, tá? Gente, nesse ponto eu queria falar para vocês sobre essa questão burguesia e proletário. Burguesia, donos dos meios de trabalho, tá? Então ele é o dono da fábrica, ele é o dono da máquina, ele é o dono da fazenda, ele é o dono da carvoaria, ele é o dono. Proletário, dono da força de trabalho, tá? Esse cara é o cara que vai trabalhar, é o peão, é o cara que vai dar a mão de obra dele para poder fazer com que a fábrica do burguês funcione, tá? Esse conceito de burguesia e proletário surge com Karl Marx no século XVIII ou século XIX, eu acho que no século XIX, tá? Surge com Karl Marx e ele vai falar sobre essa eterna luta que existe entre o burguês e o proletário. Onde o burguês sempre tenta, como a imagem mostra, né, enxugar cada vez mais a força de trabalho do proletário, né, do povo, e cada vez mais extrair lucro desse povo, tá bom? Então, o burguês, ele normalmente tem uma riqueza muito maior feita através do trabalho do proletariado. Mas o salário do proletariado não condiz, nem chega perto ao tanto de trabalho que ele produz, ao tanto de riqueza que ele produz, tá bom? Essa imagem aí, gente, é uma imagem muito clara de como funciona essa ideia: burguesia à direita, proletário à esquerda, tá? Isso também vai ser a cara certa do capitalismo, tá bom? Que isso aí depois a gente vai ver, essa ideia de capitalismo aí depois a gente vai entender melhor, tá ok? Valeu, galera, um abraço aí, qualquer dúvida é só me procurar. Fui.